a ver com o primeiro? A mesma... No caso, sim. Você vai fazer tipo isso aqui, ó, 3 quadrinhos, tá vendo? Ah, tá. Vi. Aí em cada um você vai desenhar, vai colocar os balãozinhos, vai pensar em um diálogo. Vocês podem utilizar onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que imitam os sons, né? Professora, Onomatopeias ficam por fora do balão. Fala, Jonas. é pra fazer a tirinha no caderno ou no livro? Pessoal, eu já cansei de falar Uma folha. para fazer numa folha, tirar foto e me enviar. Ô, tia, Eu fiz no caderno, tá? também serve aquela onomatopeia que eu te enviei, né? Também. Oi? Aquela do Paul, que o carro caiu e capotou. Não, pessoal, quem já me enviou naquela época, eu anotei no caderno pertinho. Não, que eu te enviei hoje. Quem não fez, mas eu fiz uma listinha, tá? Então, eu estou pedindo agora, para quem não fez, porque isso já faz bastante tempo que eu passei, para quem não fez, fazer e me enviar até amanhã. É uma coisa tão rápido que vocês podem me enviar até hoje mesmo, se quiserem, tá? Eu vou enviar hoje. Professora, já enviei. Quem não conseguir enviar pelo e-mail, pode enviar pelo Zap. Se achar mais fácil enviar pelo Zap, pode enviar pelo Zap, não tem problema, tá? No privado? Isso, tá bom? Bom, tá bom. Aí já tira uma foto e envia. Só para se alguém ficar com uma notinha vermelha em redação, poder recuperar a nota. Professora, vai começar aula agora? Sim, vamos lá, vamos começar. Tem tanto tempo que a gente não usa esse livro, né? Nós fizemos a página 76. E aí eu quero que alguém confirme para mim, pessoal que assiste a aula diariamente, se nós fizemos a 77 desse livrinho. Não. Aqui, ó. Não. Não? Pra mim, não sei para os outros. Eu acho que não. Nós fizemos a 76, depois eu pulei para 79, que era uma página com respostas menores. Vejam se. Calma aí, que eu já confio. Oi? Ah, tá, foi isso mesmo. Professora, você Aí falou foi. 77? Isso. Tá, calma aí. Não, a gente não fez. Não, né? A gente não fez 77, nem A 78. 77? Nem a 78, nem a Aí 77. foi para 79 e só deixamos o número 7, que era uma pesquisa. Isso. Verdade. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar na página 72, porque acredito que ninguém lembra dessa história, né? E as perguntinhas aí da página 77 são referentes a essa história em quadrinhos. É bom ler de novo. Isso, nós vamos ler de novo para poder Eu relembrar. lembro daquela tirinha que o Chico Bento ele passava pelas lendas. Ia para casa da avó. Ia para casa da vovó dele. Então, quem pode começar a leitura? Eu. Breno Lima. Vamos lá. Eu falei primeiro, tia. Vamos ler um pouquinho. Quem quer ler? Paulo Vitor, mas quem? Eu falei primeiro. Eu, Matheus Monteiro. Matheus Monteiro. Breno Lima. Breno Lima, tá. Então, Breno Santana. Breno Santana. Então, vamos lá, café um pouquinho. Pode começar, Paulo Vitor. Vixe, quase que ia me esquecendo. Hoje é dia da avó Dita contar histórias. E se eu chego atrasado, eu perco metade da prosa. É melhor eu apressar o passo. Vai, Matheus Monteiro. Professora, aonde que é? Ai, meu Deus. Já estamos na página 73. É porque eu fui pegar o livro de redação, aí eu não lembro se você falou. Eu não estava escutando. Tá, a gente está na 73. Vou O deixar terceiro quadrinho. ler até você se achar aí, tá? 73. Tá, já achei já. Achou? Aham. Sabe qual é o quadrinho? É pra ler o... Ah, um saci, alguma coisa assim? A um saci. Tá bom. Ah, um saci. Não, o coelhinho da Páscoa, seu bocoió. Pois não tenho tempo por ser seu saci. A minha avó tá contando a história. Não posso me demorar.
E a onomatopeia, tia? E a eu onomatopeia, falei isso menor? agora. E o trek-trek? E o girl? Isso aí. Vai, Breno Lima. Esses lobisomens só sabem atrapalhar nosso caminho. Quando a gente está com pressa, quando a gente tá com pressa. Com licença. Bonk. Vup. Zup. Rinch. Vai, Breno Santana. Eba, arranjei uma carona. Assim chego mais rápido na casa da avó Dita. Gostei do sotaque. Também. Sim, também. Assim, cheguei atrasado, pessoal. Não, Chico, ainda não começou. Continua? Uhum. É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Dá um medão na gente. Muito bem. Tia, deixa ele lendo, tá legal. Ah, acabou. Muito bem. Ah, Então, pessoal, na página O sotaque dele 77. foi engraçado. Oi, Breno. O sotaque dele foi engraçado. Ele imitou direitinho, né? a sorte, gente, que eu não tava aqui tomando meu café, porque senão... Vamos lá, então. Página 77, número 3. No decorrer da história em quadrinhos, Chico Bento não demonstra sentir medo dos seres que encontra pelo caminho. Por que ele enfrenta esses seres de forma tão destemida? Por que ele Porque enfrenta? ele quer chegar Ele ia atrasar. Ele não acredita? Porque ele quer chegar à casa da avó Dita e escutar as Ouvir as histórias. histórias. Porque ele quer ouvir as histórias da avó Dita. Ele tem tanta pressa de chegar na casa da avó Dita, né? Que ele nem pensa. O importante é ele chegar logo. Por isso que ele enfrenta, né? Esses seres aí de forma destemida. Ele não tem medo. Então, cada um Ele vai poderia, falar. como você fala, ser atropelado, mas daria um jeito de chegar na casa da avó Dita. É isso aí. O importante era chegar lá. Então, pessoal, vocês vão colocar, né? Que Chico Bento quer chegar logo à casa da avó para poder ouvir as histórias. Sim. Botei que ele tava com pressa para chegar na casa da avó Dita. Isso, e ouvir suas histórias. Todo mundo já escreveu? Certinho. Ô, tia, Oi. aqui não passa carro do Osmar, não. Aqui passa carro do camarão e carro do peixe. Ai, que delícia. Tá escutando? Professora, Tô. no caminho, ele não tinha medo, né? Que ele tava com pressa. Aí Isso, quando chegou na casa do Vodita, ele falou: é por isso que eu gosto da história da Vodita, porque dá muito medo. exatamente, mas a pergunta de agora tem a ver com a sua resposta. Vamos lá, ó, na letra B tá assim. Em que momento da história Chico Bento aparenta sentir medo? Quando ele encontra o falou Saci. Quando ele escuta as histórias da avó Ah, Dita, é. né? Quando ele escutou as histórias da avó Dita. Isso, quando a avó Dita está contando as histórias. Eu já tinha saído daquela floresta ali, depois de ver aquilo dali, já tinha falado que o meu pai me mudar pra bem mais dali. Tá doido? E tudo que ela falou, ele encontrou pelo caminho. É, exatamente. Quando a avó Dita contou as histórias, Quando a avó Agora Dita cortei a está juba. contando uma história, aí nesse momento ele sente medo. E ó, a Breno ligou a câmera, todos deveriam ligar, todos deveriam. Corta cabelo que não mete Agora a eu cortei, juba. agora eu cortei. Tá bonito. Ontem ele tava com a juba, tinha que ver, tio. Aham. E ó, Paulo Vitor também. O pessoal tá animando. Aham. Só liguei porque semana passada eu cortei cabelo. Porque não também sabe que o meu tava grande. Aham. Então vamos lá, pessoal. Letra C. Em sua opinião,
O que faz Chico Bento sentir medo ao ouvir histórias sobre os personagens que encontrou pessoalmente no caminho? Essa resposta é pessoal. O que vocês acham que faz com que ele sinta medo ao ouvir as histórias, né, sobre aqueles personagens que ele encontrou no caminho? Quando a avó dita conta nas histórias. Não, agora é a letra C. É uma resposta de opinião. Cada um vai dar a sua opinião. O que faz Chico Bento sentir medo ao ouvir Pode histórias falar para você? de personagens? Porque Pode. ele acha que é uma ênfase. lenda? Porque ele acha Porque ele achou todo mundo. Ele deu de frente com todo mundo. pode ser porque, na verdade, ele encontra esses seres, né, pelo Sim. meio do caminho. Uhum. E aí, Porque ele depois, estava quando ele com pressa para chegar na... imagina, ele encontra com esses seres e depois ouve uma história Sobre em que o narrador, no caso a avó, né, que era a narradora, fala sobre esses seres que ele havia Que os encontrado. seres podiam comer. Imagino como que a pessoa deve estar. Então, e aí? Quem mais quer falar? Já falei, minha. Só Matheus. Essa daí meio que ele resumiu já as respostas. Não, mas essa é a resposta pessoal, tá? Professora, Pode. Fala, Jonas. o susto de Chico Bento ao lembrar que viu os seres? Isso, ele pode, sei Uhum. lá, ficar assustado na hora que ela conta, né? Ou então a forma como ela conta, Contava a história, né? pense, né? E aí Ô faz tia, medo de. pois a avó dita, ela falou que eram lendas, mas ele acabou encontrando essas lendas no meio do caminho. Sim. Então pode ser pelo tom de suspense que ela conta a Acho que história. era. Ô tia, Brana Lima serve pra ler esses trechinhos assim de Chico A Bento. onomatopeia, né? Não, Oi? Chico Bento. Ah, tá. Então vamos agora para a letra D. É possível afirmar que o medo de Chico no último quadrinho é inusitado? É algo assim inesperado? Espontâneo. Isso. Sim. Sim, né? Que sentido isso provoca no texto? Pois Sentido ele não se que- assustou quando viu essas lendas, mas quando a avó contou, ele se Escutou assustou. sobre elas, né? Humor? Olha só, calma rapidinho. Ô tia, por que Oi. está sendo maltratado nos seus dias de aula? Não é que... Não é isso, se a senhora entendeu de um jeito. É porque sempre quando é dia da sua aula, a gente tem mais uma. A gente vai até meio-dia. Ah, é? Hoje a gente vai até meio-dia e segunda vai até meio-dia. É? Hoje é até meio-dia? É. Hoje tem artes e mais o quê? Artes e história. História, né? Isso que vai ter medo de história. Tem trabalho para arte? Tem. Não, a gente fez em sala. Tem, sim. Qual que é? Aquele lá daquela pintura maluca. Ah, tá. Quê? Acho que a professora vai poder pintar. Uhum. Caraca, é verdade, não fiz. A disposição da obra. Pessoal, então vamos lá, olha só. Aí na letra D são duas perguntas. A segunda pergunta é: que sentido isso provoca no texto? A atitude de Chico Bento ao final do texto já era uma atitude esperada pelo leitor? Não. Não, né? Então vocês vão colocar que o medo de Chico Bento não é uma atitude esperada pelo leitor, visto que ele já tinha passado por todos aqueles seres no meio do caminho e não sentiu medo, né? Ele sente mais medo da história dela. O que a gente espera aqui é que ele também não vai sentir medo das histórias, já que ele passou por uma coisa pior, né? Que foi encontrar esses seres pelo meio do caminho, e aí ele não sentiu medo, então as histórias seria pequeno do lado disso, né? Uhum. Seria algo muito pequeno.
E aí, lá no número 1, né, depois de explorando a história em quadrinhos, além dos seres folclóricos, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Professora. Oi. Saci, Lobo Mal, Lobo Mal. Saci, Lobo Mal. Deixa eu ver. Bora. Eu esqueci o nome da sereia. Fantasma, Mula Sem Cabeça, Lobo Mal, onde tá o lobo? Ah, lá em cima, né? Lobo Onde é o Mal, nome da Ayara, sereia? Vamos lá, ó. Tem o Chico Bento, além dos seres folclóricos. Vamos retirar os seres Chico folclóricos. Bento, Vadinha. Ó, pessoal, presta atenção. Lobisomem. Pessoal, vamos desligar os microfones. Nós não vamos colocar Mula Sem Cabeça, não vamos colocar Saci Pererê. Por quê? Prestem atenção na pergunta. Além dos seres folclóricos, além deles, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Vadinha. Lelé, Chico Bento, Zé da Roça, Anitta e Rosinha. Chico Bento, que é o personagem principal, né? Quem? Lelé. Odita, Fantasmas. Chico Bento, Vodita, Zé da Roça Zé da Roça. e tem mais umzinho aí. Liro. Eu não sei como pronuncia o nome dele. Hiro. Como? Liro. Iro. Eu acho que é, porque tá escrito na página 76. É esse aqui, ó, pessoal. Hiro. É o que tá de boné e blusa Uhum, boné. Sim. Tá? Parece nome japonês. Agora vamos para o número 2. Observando os quadrinhos, é possível saber os lugares em que os fatos aconteceram? Identifique-os. Sim. Na verdade, aqui não é uma pergunta, não, pessoal. Aqui é uma afirmação. Olhando os quadrinhos, a gente consegue imaginar onde que os fatos aconteceram. Quais lugares foram esses? Porque não foi só um. Quais lugares foram Primeiro, esses? ele saiu da casa dele. Então, casa do Chico Floresta, Bento, vamos colocar por etapa. Casa do Chico Bento, né? Que ele está saindo da casa dele. Depois ele está passando por onde? A floresta. Floresta, Floresta. Depois. E último. Mato, uma moita, não sei. Vamos voltar lá, ó. Primeiro ele sai de casa. Casa da Rodita. Não, tá no bandido. Ele passa por uma floresta, né? Uhum. Depois ele dá de cara com arbusto. Vamos lá. Encontra o Saci. Tia, eu coloquei Casa da Rodita. Isso. Professora, essa câmera desligou. Pra mim tá ligado. Pra mim agora voltou. Então, é a casa dele. Ele tá saindo da casa dele, né? Passou pela floresta. Ele passa pela floresta. Encontra o Saci. E aí depois ele chega na casa da avó, né? Não, Mas encontra ele o lobisomem. Encontra o lobisomem. Não precisa dizer quais os seres que eles encontraram, não, tá? É só os É lugares. só o lugar. Ah, tá. Então, a casa do Chico Bento, né? A floresta e a casa da avó Dita. O riacho. Mas eu acho que esse riacho fica na floresta, não? Eu acho que é floresta mesmo. Então, Que tá cheio de mato. número 3. Professora, Oi. Juliana tá perguntando no chat qual a letra D. Letra D é sim. O medo de Chico Bento não é uma atitude esperada pelo leitor, considerando tudo o que ocorreu na história, né? Ele, na verdade, sente medo das histórias da avó, mas não sente do que ele encontrou pelo meio do caminho,
Número 3 está muito fácil, hein, pessoal? É possível descobrir em que período do dia a história acontece? Dia, tarde, Noite, pois está escuro. De noite. à noite, né? À noite. E aí tá pedindo para justificar a resposta. O que Pois você o céu está escuro. Pois o céu está escuro e com estrelas. céu escuro com E também estrelas, tem uma lua também lá. uma lua, isso aí. Então vocês vão falar pela escuridão do céu, as estrelas, a lua. Aham. Esse livro aqui, cada capítulo é um tema, né? Então, nós estamos vendo o capítulo de História em Quadrinhos. Aí tem muitas páginas sobre isso. Vou dar uma acelerada aí que é para a gente fechar esse exercício, porque nós já fizemos exercício sobre História em Quadrinhos no módulo 2, aqui também. Oi. Então, vamos para a página 78. Número 4. A história em quadrinhos é contada em uma sequência de quadros. É composta de linguagem não verbal e muitas vezes também da linguagem verbal. Na história lida, embora predomine a linguagem não verbal, qual é a importância da linguagem verbal? É importante porque não saberíamos o que É importante para complementar a história. História em quadrinhos. Complementar a história, isso aí. Juntas, a linguagem verbal e a não verbal constroem o sentido do texto. Então, uma complementa a outra, tá? Então, vocês vão dizer que a linguagem verbal complementa a não verbal. Muito bem. João Pedro sabe se a câmera tá ligada? Oi? Eu acho que João Pedro não sabe se a câmera tá ligada, não. Não sei, Paula. Vamos lá, então, pessoal. Não sabia. Vamos para o número 5. Em uma história em quadrinhos predominantemente verbal, a história pode ser apresentada como um diálogo ou um monólogo. Diálogo é quando tem 2 ou mais personagens conversando, falando. E o monólogo, quando há um único personagem que fala. Ou seja, ele fala consigo mesmo, tá? Monólogo. Ele pode falar com ele mesmo, com o público, ou simular um diálogo, porém ele está sozinho, tá? E aí na história lida, ocorre algum monólogo? Se ocorre, identifique-o ou identifique-os, né, se for mais de um, quadrinho ou quadrinhos em que aparece. Ocorre, pessoal, o monólogo de ter lá em algum momento o personagem falando sozinho com ele mesmo? Não. Hein, pessoal? Não. Não tem monólogo? Tem sim. Vamos procurar lá direitinho. Não, tem quando ele tá no caminho da floresta e quando ele tá falando sozinho. Calma aí. Primeira resposta, então, é sim. Nessa história que nós lemos, tem monólogo sim. E aí, lá no início, né? Identificar. Vamos identificar a página e quais são os quadrinhos. Ó. Vixe, quase que ia me esquecendo. Vixe, quase que ia me esquecendo. Quadrinho. Hoje é dia da vodita contar a história. Exatamente, olha lá. Então, e se eu chego atrasado, é melhor. Há monólogos. Vamos por etapa, que não é só numa página que tem, não. Ó, na página 72, que é o início da história, ela é toda construída por monólogos. Olha lá. O Chico Bento, ele está sozinho e ele diz: vixe, quase que ia me esquecendo. Hoje é dia da vodita contar a história. Ele está falando com alguém ali, pessoal? Não. Ele está falando sozinho. Sozinho. Então, vamos lá. Primeira resposta é sim. Depois vocês vão dizer.
Em todos os Primeiro quadrinho? Em todos os quadrinhos da página 72. Mas tem algum quadrinho que ele fala com o Saci. Não, mas na página 72 não. Na página 72 ele fala sozinho. Ah, tá. Nós estamos identificando quais são as páginas ou quais são os quadrinhos em que há um monólogo, em que ele fala sozinho. Então, na página 72, que é o início da história, tem 2 quadrinhos. Nos 2 ele fala sozinho. Então, vocês podem colocar sim, na página 72, em todos os quadrinhos. Agora, vamos olhar a página 73. Na página 73, tem ele conversando com o Saci, tem ele encontrando com o lobo, mas também existem quadrinhos em que ele está falando sozinho, que não há presença de personagem nenhum. Primeiro e Mas segundo não. quadrinho da página 73. Quadrinho da página 73. Exatamente. Então, vocês vão colocar uma vírgula e vão escrever no primeiro e segundo quadrinhos da página 73. No primeiro e segundo quadrinhos da página 73. Agora vamos verificar na página 74. Na página 74 não tem. Olha, na página 74, pessoal. Professora, Oi, onde vocês estão? Porque minha mãe me chamou. página 74. Professora, na página 74 tem o primeiro quadrinho. Exatamente. Quem falou aí? Juliana, né? Pessoal, presta atenção. Mesmo que no primeiro quadrinho da página 74, o lobo apareça aí no fundo, ele não está falando diretamente com o lobo. Ele diz assim, esses lobisomens só sabem atrapalhar nosso caminho quando a gente está com pressa. Mas ele está falando isso com alguém? Não. Não, ele Não. está falando com ele mesmo. Não. Então, vocês vão colocar aí uma vírgula e vão especificar. No primeiro quadrinho da página 74, Professora, oi. acabou de falar que eu escrever. Hã? Pra mim também. Eu já fui até a parte de baixo. Ih, não tô entendendo nada, vocês estão falando juntos. Ele falou que acabou a parte dele de escrever. Ah, diminui a letra, escrevem. A minha não acabou, não. A minha não acabou, não. E na página 75? Vamos ver se tem algum quadrinho que ele fala sozinho. Não, Não. Tem sim. não tem. Tem. Tem Tem o primeiro, segundo quadrinho. Primeiro e segundo quadrinho. Primeiro e segundo quadrinhos, porque o monólogo, pessoal, ele pode estar até com alguém em cena. O personagem ele pode estar até com alguém em cena, como ele aparece aí com a mula sem cabeça, né? Mas se ele estiver falando sozinho com ele mesmo for o próprio ouvinte, significa que ali é um monólogo. Então ele diz assim, Eba, arranjei uma carona. Assim eu chego mais rápido na casa da avó Dita. Ele está falando sozinho Até porque também. a mulher sem cabeça nem tá falando, né? Exatamente. Então, para fechar aí essa resposta, vocês vão colocar nos. E nos. Primeiro. Na minha resposta, também veio o quinto quadrinho. Só que no quinto quadrinho, ele não está falando, e sim Pensando. pensando. O que vocês também entra ou não? Sim, porque... Não, se bem que ele não tá falando. É. Então vamos colocar só Essa ideia, Breno?
Oi? Não é que o Breno ia falar assim, daí falou não? Quando fala com o Saci. Então vamos colocar assim, e para fechar a resposta, e nos primeiros e segundos quadrinhos, primeiro e segundo quadrinhos da página 75. Então nós percebemos aí que nessa história, embora apareçam vários personagens, em alguns momentos há monólogo. O que é um monólogo? É quando o personagem fala Ele tá consigo falando mesmo, sozinho. tá? Então, primeiro e segundo quadrinho da página 75. Isso acontece bastante. Tem muitas pessoas que fazem isso. Fazem um monólogo. Vamos lá. Vamos agora para a letra B. Em quais momentos o personagem principal estabelece diálogos com outros personagens da história? E aí? Quando Quando ele ele chega na casa da encontra. Quando Fala ele Quando chega na casa encontra. Lá na casa da Vadita. quando ele encontra, não. Qual é o momento, qual é o primeiro momento ali em que ele começa a ter diálogo com os Quando outros? ele chega na casa da Vadita. Quando ele encontra o Saci? Isso, quando Ah, ele encontra o Saci Pererê. Aí depois ele encontra a Yara e os amigos na casa da Vadita, não é isso? Então vocês vão colocar desde o início. Quem que ele encontra? O Saci, depois a Yara e os amigos. Agora vamos para o número 6. Em alguns momentos na história em quadrinhos, aparecem recursos de linguagem que representam sons, chamados de onomatopeia. Aquilo que a gente aprendeu. Isso. Que sons cada um deles representa nos quadrinhos a seguir? Na letra A, no quadrinho da letra A, reparem, né? Tem uma linha branca, né? Saindo da cabeça da Yara. E ele diz assim, com licença, o que isso significa? Que ele estava com pressa. Não, mas barulho de quê? que ele pisou. Ah, tá, que ele pisou Na nela. cabeça dela. Muito bem, Breno. Olha só, ela tá com uma carinha assim, né? Meio de Assim, que tem algo saindo assim da cabeça dela para mostrar que algo aconteceu ali. Tem uma faixa branca. Cidade. Tem o barulho, né? Bonk, e ele pedindo com licença. Ou seja, esse barulho ali, bonk, significa a pisada Pulo. da cabeça de Yara. Ele passou por cima da cabeça dela. Sim, representando pulo. Aí vocês vão colocar que Cascão pisou na cabeça da Yara, ou então a pisada. Cascão? Cascão, tia? Chico Bento. Breno. Eu e o Breno falamos a mesma coisa. Na letra B, esse dos fantasmas. Esse U Barulho? foi pra falar. É o barulho que eles ouviram. Querendo intensificar que ele Barulho que assustar eles fizeram ele. pra tentar assustar Chico Bento. Isso, então vocês podem colocar barulho dos fantasmas. O número 7 da página 79, eu pulei porque é uma pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar em outros gibis exemplos de onomatopeia. Posso falar? Que imitam sons. Você pesquisou? Pode? Pode falar. Eu botei cabum. E aí, você Cabum. falou o som que imita? Som de quê? Sim. Botei cabum, botei. Mas aí você tem que colocar cabum, que indica o som de quê? Porque caiu bastante lá na historinha.
Ó, tá vendo? Anote-o a seguir e escreva o que esse som indica. Então, vocês vão registrar a onomatopeia. Tia, eu tô fazendo agora. Indica, tá? E eu tô fazendo o desenho da onomatopeia. Um de cada vez. Mas quem? Professora, Fala, Juliana. eu não tenho gibi. Mas aí vocês podem pesquisar Pesquisa também no na Google. internet. Quem sabe alguma onomatopeia que já tenha visto em alguma historinha, pode colocar aí. Pô, Au, au. Ou também Au, au. buá, né? Que indica que o personagem está chorando. Au, au. Isso. Professora, Ó, pode ser aquela tirinha que você pediu a gente fazer no caderno? Não entendi. Criar? botei. Aquela tirinha que você pediu pra gente criar no caderno. O que tem? Pode ô ser ela? tia, Pode o ser ela que... Cabum pode explicar também como se fala explosão? Só um minutinho, Paulo Vitor. Deixa eu entender o que João Pedro está falando. Fala, João. Pode ser a tirinha que você pediu para fazer no caderno? Pode Que ser, assim que não. a gente Tem criar? que ser. A tirinha tá valendo a recuperação. Ô, professora, Fala, Juliana. Não, tia, eu acho que ele perguntou se pode tirar as onomatopeias da tirinha que fez no caderno. Pode colocar sim. ô, professora, Fala. Professor, eu fiz também. Vai, professor. você viu se eu te mandei? Eu tô sem o caderninho aqui do lado, mas eu acho que você mandou sim. Eu mandei, mas não chegou, acredita? Assim que terminar a aula, eu vou dar uma olhada no caderno, aí eu envio para vocês. Confirmo quem Tá, Quem- aí você envia lá no grupo. é. Quem mais quer falar, Breno? Eu perguntei se o Cabum também pode expressar, tipo assim, explosão. Pode. Tá bom. E o Boa choro, né? Voar, sniff, que é um choro mais contido. Professora, Oi. Cabum eu botei porta batendo. Pode ser Botei. toque, quando Eu alguém botei. bate a porta. Eu botei POF, que é do Corinho da Mônica. Batendo. Isso também. Ô tia, eu tô colocando os quadrinhos. Eu tô sempre colocando aquele que é tipo uma explosão, aquele que. Tum, tum, Aham, que é aquele quadrinho pontiagudo. sei. O número 8 nós já fizemos, né? Sim. Já. Aham. Então, agora, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos para a página 80. Na página 80 tá assim. Número 9. Agora é a sua vez de criar expressões fisionômicas para um personagem. Para isso, ilustre-o na primeira coluna abaixo. Em seguida, reproduza apenas a face do personagem, alterando suas expressões faciais de acordo com o que se pede. Então, pessoal, esse número 9, como vocês vão levar um pouco mais de tempo para fazer, porque tem que desenhar, esse vai ficar para a próxima aula. Vocês façam. Pode fazer o Chico Bento? Não, olha só, prestem atenção. Aí é só para mostrar o rosto do personagem. Vocês primeiro vão desenhar o personagem, Chico Bento, Mônica. Não, foi isso que eu falei. Tipo assim, desenhar o rosto do Chico Bento. Isso. No primeiro quadrinho pode até desenhar o personagem inteiro. Aí depois vocês só vão desenhar as expressões faciais. Aí a primeira expressão de raiva, depois expressão de feliz e depois expressão de triste. Tá? Então vamos pular essa, que vou deixar vocês desenharem fora da aula online e depois vocês me mostrem pela câmera. Pode criar algum personagem tipo assim, personagem que não existe? Pode. Tá? Então vamos fechar essa página que tem mais duas perguntinhas aí. No número 10 tá assim. Nas histórias em quadrinhos, geralmente as falas dos personagens são indicadas por balões. Observe o segundo e terceiro quadrinho da página 74. Nele, Chico Bento conversa com a personagem Yara. Então tem aí os quadrinhos, né, da página 74. E aí na letra A, a pergunta é a seguinte:
O que o balão de fala da Yara expressa? Expressa grito. Grito. Ela está gritando, né? Gritando. Querendo assustar Sim. o personagem. Yara! Então, vocês vão colocar o balão da Yara expressa que ela está gritando. Tentando assustar, né? Uhum. Chico Bento. Deve ser muito legal, né, fazer isso. Sim, Poxa, tia, tem profissionalmente. que ver eu fazendo com meu primo. Ele quase caiu no chão. Eu desenho assisto nele, eu não sei se foi ontem ou ontem. Mas não era pra assustar ele. Aí eu acabei dando um susto nele sem querer. Professora, Oi. de ter assistido minha irmã ontem, aí fiquei escondido. Não entendi. De ter assistido minha irmã ontem, aí fiquei escondido. Aí quando ela saí do quarto, eu tentei assistir ela. O problema foi que eu fiz barulho. Eu Ah, bati na parede. meu Deus. Só vocês mesmo. E na letra B, pessoal? O balão da fala do Chico Bento, o que ele expressa? Quando ele diz assim, com licença, o que expressa? O que expressa Desprezo. que ele tá, tipo assim, sendo educado, pedindo com licença pra ela, que ele ia pra casa da avó. Educado ele não foi, não, porque ele passou por cima da cabeça dela. Mais ou menos. Desprezo. Desprezo, isso aí. Ele é uma fala natural, né? Com licença. Porém, a expressão facial dele revela que ele está desprezando, ignorando a Yara, né? Porque ele está com pressa e ele quer chegar logo na casa da gordita e sair por cima da Yara. Não, e ele também despreza o susto que ela tentou dar nele, né? Ignoro. Olha, a página 81, pessoal, vocês vão marcar para casa também, tá? Então, ficou aí a página 80, os quadrinhos que vocês irão desenhar as expressões faciais do personagem. A página 81, que tem uma história em quadrinhos. Reparem, uma história que só utiliza a linguagem não verbal. E aí embaixo fala assim, agora você irá produzir balões para as possíveis falas, pensamentos dos personagens da história em quadrinhos. Lembre-se de que, conforme a intenção do personagem, os balões e as letras empregadas podem variar de tamanho, cor e formato, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando o personagem está com raiva, o tipo de balão que nós vamos desenhar é um. Quando ele está pensando, o balão é outro, né? Quando ele fala num tom mais alto, as letras aparecem maiores, em negrito. Então, vocês vão criar aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadrinhos. Vocês vão criar as falas do gatinho, tá? Qual poderia ser a fala aí para esse primeiro quadrinho, onde ele está olhando para a flor? Qual poderia ser a fala do segundo quadrinho? Então, vocês vão criar só os balões, não precisa desenhar o gatinho, não. Vocês vão criar os balões, né? Balão de fala, o balão de pensamento, balão de raiva, e colocar as falas que seriam possíveis aí nesse contexto. Tia, eu já estou até pensando, é o Garfield, tipo assim, no primeiro ele fala que flor linda, mas no quarto ele vê, no terceiro ele vê que não tem cheiro de lasanha, ele joga fora. E aí tem uma abelha, né? Parece que é uma abelha também que aparece aí. Tá com raiva que ele fez isso. A tia que eu fiz foi do Garfield. Ela jogou a flor na cabeça do Garfield. Então marquem essa daí para casa. Deixa eu marcar aqui que o número 9 da página 80 também foi para casa. Oi. É para desenhar também? Só os balões e as falas, tá? Porque o desenho do gatinho já tá em cima. O que tá faltando aí? As falas. O Garfield adora lasanha. Então, as falas vocês vão criar nesses quadrinhos verdes, tá? Dentro dos balõezinhos. E a página 82, como dá para fazer rapidinho, a gente faz agora. Na página 82... Rapidinho. Tá assim. Os planos
geralmente utilizados no cinema, também aparecem nas histórias em quadrinhos. Vamos ler como são esses planos. Letra A, plano americano. Como que é esse plano? Mostra o personagem a partir do joelho. Plano total. Mostra o personagem de corpo inteiro. Letra C, plano geral. Apresenta o cenário e vários personagens. Plano D, primeiro plano. Limita o espaço e destaca a expressão facial. Letra E, plano de detalhe. Destaca um aspecto relevante da imagem. E letra F, plano médio. Mostra o personagem da cintura para cima. Então, esses planos aí, pessoal, são utilizados no cinema e também nas histórias em quadrinhos. E aí tá assim, agora relacione os planos descritos acima aos seus respectivos quadrinhos. O primeiro quadrinho aí mostra só a perna, o pé de um personagem tropeçando numa pedra. Que plano é esse? Letra E. Plano de detalhe. Hã? Letra E, plano de detalhe. Letra, Plano de detalhe. letra E. Acertei. Detalhe. Perfeito. Muito bem. Destaca um aspecto relevante da imagem, que é o momento em que o personagem tropeça. Agora, ao lado, O que está escrito vocês conseguem Clang? identificar. D. Primeiro plano. Primeiro plano. Primeiro. Limita o espaço, ou seja, está mostrando um espaço só, e destaca a expressão facial. Então, letra D. Isso aí. Ao Perfeito. lado, O que está o Clang? isso. Legal é plano americano. Plano americano. Perfeito. Mostra o personagem a partir do joelho, né? Perfeito. Quase ele inteiro, mas a partir do joelho. Esse aí do meio, pessoal. Quadrinho do meio. Plano médio. Plano médio. Por quê? Perfeito. Que mostra o personagem a partir da cintura. Da cintura pra Mostra o cima. personagem da cintura para cima. Pra cima. Embaixo, onde tem um personagem Em busca da dizendo, "Em busca independência. da independência." Letra B. Plano total. Plano total. Plano total. total. Letra B. Mostra Plano total. o personagem Personagem de corpo inteiro. de corpo inteiro. Isso aí. E o último, Plano geral. Plano geral. Apresenta Plano cenário geral. e vários personagens. já no último quadrinho, nós temos a presença de vários personagens. Nós temos o cenário, tá? Então, plano geral, letra C. Deixa eu ver a hora aqui. 10. Olha, você é muito boa. Olha, a página 85 também dá para fazer agora. Nossa, acho que estou colocando a data errada. Ô, tia, Oi. ontem, não sei quem foi, eu acho que foi João Pedro que escreveu assim, no comentário, ele tinha escrito o tempo voa. Aí, a primeira coisa que veio na minha mente foi aquela música que a velhinha canta, que o tempo passa. Que velhinha, Paulito. Você ainda não viu o meme, não? Que é uma velhinha que tá cantando O Tempo Passa e fala um monte de coisa. Aonde? O tempo passa, aí fala um monte de coisa, a velhinha. Não vi ainda não. Eu também não vi, não. Não sei nem de que velhinha ele tá falando, para falar a verdade. Vamos lá, Nem pessoal. eu sei. Página 85, dá para fazer rapidinho também, que é tipo a que nós fizemos agora. Só que agora em relação aos balões. Letra A, balão de choro, expressa a tristeza do personagem, apresenta contornos irregulares. Letra B, balão de pensamento, os mais comuns apresentam rabicho em forma de nuvem Qual é a e página rabicho dele? com contornos irregulares, 85. Letra C, balão de grito, normalmente representado por letras destacadas em negrito ou por traços em zigue-zague. Letra D, balão de uníssono, representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo, sendo marcado por vários rabichos.
Letra E, balão não verbal, geralmente em contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos. E letra F, balão de sussurro, geralmente caracterizado por linhas tracejadas ou pontilhadas, indica que está sendo utilizado um tom de voz baixo. O personagem está falando bem baixinho com o outro. Agora relacione os tipos de balões descritos acima com os balões apresentados nos quadrinhos. O primeiro quadrinho aí, balãozinho que aparece. Finalmente lembrei de um pedido. Esse formato de balão, qual é? Balão de Letra sussurro. B. Balão de pensamento. Letra A, letra A. Pensamento. É letra B. Ele é parecido com uma nuvem, não é isso, pessoal? Aham, Sim. isso mesmo. Qual que é Agora, o formato? ao lado, tem Aquela história vários... que a gente viu. Balão uníssono. Exatamente. Aquela que eu acho que até caiu, estava no livro de português. Uhum. Exatamente. Aham. Aí são vários personagens falando. Estão vendo aí os rabichos? Apontando Uhum. para vários personagens? Então, Aham, o qual balão é esse uníssono. balão? Uníssono. Balão uníssono. 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 Vamos colocar a letra D. De Esse dado. deve eu fiz. Também. Eu fiz quando você estava falando. Aí, Também. aquele que tá o monstro é a letra C, balão de grito. Isso. Pois as palavras estão em negrito e tá naquela forma C. de expressar que a pessoa está dando Balão de intensidade. grito. Isso. E esse que aparece ao lado aí, que tem Mônica. Balão não Balão verbal. não verbal. Não, do Balão lado. não verbal. Balão de sussurro. Balão não verbal. Balão não verbal, filho. Qual? Não, porque tem fala. Tem Mônica, Cebolinha e Cascão falando. Como é que é do verbal? Não, tô pensando Não, pra mim Então, não. professora, Não, sussurro. professora, a gente não tá fazendo em linha assim reta? Linha reta. Tá, então isso aí é de sussurro, eu já fiz. Eu achei que a gente já tava lá do grito. Pra mim, Não. Nós estamos no terceiro quadrinho em linha Ah, reta. tá, então é sussurro. Tá? Horizontal. Tem aí a Mônica, o Cebolinha e o Cascão falando. Então não pode ser balão não verbal, porque eles estão falando. professora, Professora, porque a gente tava achando que era que tá a caveirinha, a bomba e um negócio lá redondo. aham. Não. Reparem que esses balõezinhos, eles estão pontilhados, estão vendo aí? Uhum, sim. Aham. É de sussurro, esse eu coloquei letra F. Balão de sussurro. Estão falando bem Mas você baixinho. tá falando lá do baixo. Letra F. Agora nós vamos pro de baixo, que tá assim, ó, socorro, né? Uhum. Esse balão aí, pessoal. Balão eles de vão falar grito. de rabiscar isso. Balão de grito. Balão de grito. Essa, aí a próxima que a gente tava falando. É, balão não verbal, o próximo. Aham, Isso, agora é o balão não verbal. Por quê? Não tem fala nenhuma. aham. E a caveira chorando em cima da pedra aí é brincadeira. Balão de choro. Ah, e essa cena, tia, também teve, eu acho que numa história que a gente leu, em quadrinho. Eu acho que eles pegam exemplos do próprio livro. É, porque a gente já viu um monte dessas histórias. Aqui, olha, tem a turma do Chachado. Vamos lá, então. Tem botando os Balão de choro. Balão Isso, de choro. balão de choro, letra A. balão de choro. Então, ficou assim, ó, pessoal. Na horizontal, deitadinho. Primeiro, letra B. Depois, letra D de dado. Letra F. Letra C. Letra E e letra A. Tá? Então, fechamos aqui. Agora vamos à chamada. Vocês vão me ajudar aí para fazer a Tá chamada, bom. tá? Vamos lá, Ana Beatriz, tá aí? Sim. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Não. Breno de Jesus. Presente. Breno Lima. Eu. Emanuela. Sim.
Vamos lá, quem estiver aí, fala presente. Tá, tipo assim, a gente só fala quem é que não tá, né? Isso. Emanuela. Qualquer coisa a gente fala, tia, se colocar no chat. Tá. Emanuela não, né? Tá. Gabriela. Presente. Isaac. Isaac. Presente. Isabela.